E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos aí a mais um Economia em Foco, tá? Hoje o objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho sobre esse programa de desenvolvimento que o governo lançou esta semana, tá? O chamado NIB, né? A Nova Indústria Brasil, tá? Então, eu queria trazer aqui para vocês de maneira resumida, né? Quais são os riscos desse programa, os benefícios, né? Para que vocês vejam aí se de alguma maneira a indústria de vocês se encaixa e até para vocês ficarem atentos, tá, em relação ao programa que vai trazer alguns subsídios, né, linhas de créditos aí importantes para fomentar então a economia e a indústria no país, tá? Então deixa eu dividir a tela aqui com vocês, tá? Então o primeiro ponto que eu queria abordar, né, são os princípios do NIB, né? Ou seja, por que ele foi criado aí pelo governo. Com que princípio, tá? O primeiro é fortalecer as cadeias alimentares, tá? Então tem um ponto aqui importante, né? Principalmente envolvendo a parte de tecnologia aí nas cadeias alimentares, tá? A gente tem então também a produção de mais medicamentos e equipamentos médicos, né? Então existe um ponto importante aí em relação à melhoria da saúde em geral da população. Tá? Um outro ponto importante é melhorar a qualidade de vida nas cidades, tá? Então existe, né, um programa aí de, vamos dizer assim, de infraestrutura, de injetar grana aí pelo Estado, né, para melhorar o saneamento e tudo mais. Então a gente vai ter injeção de grana nessa área. A gente então tem outro ponto da transformação digital nas indústrias, tá? Então esse é um ponto que foi muito falado ontem, quando eles lançaram o programa, promover a indústria verde, pessoal, a transformação ecológica, tá? Aqui existe um ponto de preocupação e eu vou dizer o porquê mais adiante. E, por último, desenvolver tecnologia para garantir a soberania nacional, tá? Então, tem um ponto importante aqui também para a discussão, tá? Então, esses são os 6 princípios que o governo utilizou para lançar esse programa, tá? Vamos aqui então para os pontos importantes, né? O que traz aí de relevância e de preocupação, tá? A primeira pergunta aqui que eu faço é, obviamente, ninguém é contra o programa, né? É sempre bem-vindo um incentivo aí à nossa economia, mas ele não pode ser a principal forma de você realmente fomentar a indústria e crescer a economia, tá? Ou seja, para mim, a principal forma é a produtividade, tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Hoje, o que a economia do Brasil precisa é ganhar produtividade, tá? Então, obviamente, o grande ponto de discussão é como esse plano será alcançado e quais os principais instrumentos, tá? Então vamos falar aqui, são 4 instrumentos que o governo lançou, né? A gente vai ter linhas de créditos, tá? Através do BNDES, FINEP e Embrap. O que não ficou claro é a que custo isso daí vem, tá? Então, que custo que vem? Quem vai pagar? De onde vem? Né? Quem vai injetar grana? Então, isso daí não ficou claro no lançamento. Outro ponto importante é subvenções e subsídios, né? O governo tocou muito nesse assunto, mas a gente também ainda não sabe o tamanho dessa conta e quem vai pagar por isso, né? Se uma parte da indústria vai ter subsídios, a outra parte vai ter que pagar sobre isso aí, tá? Um outro ponto importante é a parte de forte política de obras e compras públicas, tá? A gente não tem qualquer informação sobre isso ainda, e se o governo vai injetar grana aqui, né, isso gera uma grande incerteza em relação ao risco fiscal, que hoje é um dos principais itens de discussão, tá? E por último, a gente tem aqui incentivos ao conteúdo local, né? Então vem aquela velha política do protecionismo de favorecer o comércio local, tá? Essa é uma política que impede o aumento da produtividade, né, da economia brasileira, tá? Esse para mim que é o grande desafio da nossa economia, tá? Então, quando você normalmente tem uma política desse tipo, né, às vezes você pode inviabilizar alguns investimentos por conta de exigências, né, regulatórias ou muita burocracia, tá?
Existe também aqui uma outra pergunta, né, que fica, né? Novamente o governo vai utilizar o Estado como o grande interventor, né? Ou seja, o Estado como um grande empreendedor, né? E na verdade a gente precisa de mais liberdade econômica, né? Então existe uma contradição aqui. E por último, quando eu falei lá sobre economia verde, né? Então vamos lá, os países que mais fomentaram isso aí, a gente tem o caso da Alemanha nessa semana, né? Que subsidiaram, investiram na economia verde ou energia renovável, tá? Eles estão vendo a sua indústria perder muita competitividade, tá? Primeiro porque a energia ficou mais cara e ela também ficou menos confiável, tá? Então tem que ter muito cuidado em toda essa roupagem da economia verde, tá? Tem que ver quais são as exigências que eles vão colocar aqui para que então a sua indústria seja adequada, né? Seja colocada dentro de todas essas exigências que vão surgir, tá? Então, quais são as minhas análises aqui em relação ao lançamento desse programa, tá? Primeiro, na minha opinião, o governo lançou esse programa por quê? Porque existe uma forte desaceleração da economia, tá? Ela está começando, o governo percebeu isso, e aí no curto prazo esse programa ele vai ajudar a economia a dar uma virada, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, tá? Então, para mim, um grande motivo foi esse. Em segundo lugar, né? Não. E aí, em relação a isso, né, vocês podem ver o seguinte: arrecadação caindo, despesas elevadas é igual ao quê? Ao não alcance da meta fiscal. Tá? Então, por isso que eu disse no slide anterior que existe o risco aí de não atingimento da meta fiscal. Tá? Existe um risco fiscal. Hoje todo mundo sabe que para esse ano a meta é o quê? Déficit zero. Isso dificilmente vai ser alcançado. Tá? O governo não quer baixar as despesas, então, obviamente, ele vai tentar o quê? Aumentar a arrecadação através desse programa. Tá? Então, uma forma de tapar esse buraco na economia é o quê? Fazendo ela crescer. Né? Então, para eles tentarem pelo menos fechar a conta desse ano. Tá? Então, para mim, esse é o real objetivo desse programa, tá? E aí eu queria mostrar para vocês, então aqui eu falo da arrecadação caindo, despesas elevadas, eu trouxe duas tabelas aqui para a gente dar uma olhada, tá? Então, quando a gente vê aqui as despesas primárias, né, a gente tem 21, 22 e 23, olha só como as despesas estão aumentando, né? Ou seja, elas aumentaram em 9,5% em relação ao ano anterior, tá? Então vocês podem ver que o governo realmente aumentou as despesas. Isso daqui está disponível, né? No site da Secretaria do Tesouro Nacional, e lá vocês podem ver linha a linha, eles comentam lá, né? Enfim, sobre cada conceito, tá? Então a gente teve um aumento de 9,5% nas despesas, e isso representa 18,4% do PIB, tá? E aí, quando a gente vai para as receitas primárias do governo, pessoal, então aqui estão as principais receitas, né? O que que a gente tem? Quando a gente vem na linha aqui de receita líquida, olha só, pessoal, a gente teve uma retração de 2,3% na receita líquida, tá? Então a conta não fecha. Você tem a queda na receita e tem o aumento das despesas, tá? Então, que conclusão a gente pode chegar? Primeiro, esse programa vai funcionar, né? É a nossa pergunta. E aí, como eu afirmei anteriormente, no curto prazo, eu acredito que sim, né? Por quê? Porque mais crédito entrando nesse primeiro momento vai fomentar e vai incentivar aí a produtividade, tá? Mas não resolve o problema, né? Então, como eu falei anteriormente, ele não ataca o principal problema da economia, né? Ou seja, a indústria está estagnada, pessoal. Tem que trabalhar a produtividade em si, tá? Hoje, para mim, a indústria no Brasil está estagnada. A gente tem gráficos aí que vocês podem consultar que a indústria não cresce. Tem um gráfico interessante que eu não coloquei aqui, depois eu posso colocar
aqui no YouTube, né, através de figuras ali, ou seja, eu posso postar para vocês esse conteúdo, tá? Tem um gráfico comparando com os países desenvolvidos. Então você vê a indústria do Brasil e da América Latina em linha ou caindo e a indústria dos países desenvolvidos, então, crescendo, tá? É um gráfico muito interessante mostrando que aqui realmente está estagnado, tá? E outro ponto, né, que a gente tem que comentar é que o quê? O princípio utilizado é que o Estado ele é um empreendedor, né, para lançar esse programa, que para mim é totalmente equivocado, tá? O Estado não é empreendedor. O Estado pega a grana através de quê? Arrecadação de impostos. Qual é o risco? O risco nenhum. Não deu certo, aumenta impostos, quem paga a conta é a população. Então, o verdadeiro empreendedor, para mim, está na iniciativa privada. É aquele cara que vai meter a grana dele, né? Aquele cara que vai correr risco, tá? Então, é aquele cara que realmente está preocupado em gerar riqueza, tá? Então, essa para mim, o grande erro de conceito que está por trás desse programa, tá? Então vamos lá, pessoal, para a gente concluir aqui, o que realmente tem que fazer para mudar essa economia estagnada, ou seja, essa produtividade estagnada, tá? Ponto número um, mudar o ambiente de negócio. Hoje a gente tem um ambiente de negócio bem complicado aqui no Brasil, com muita burocracia, né? Ponto número dois, melhorar a infraestrutura, tá? Então, isso que o governo tem que trabalhar, tem que melhorar as estradas, né? Melhorar uma série de pontos aí importantes na infraestrutura, tá? Ponto número três, reduzir o tamanho do Estado. Quanto menos o Estado for responsável, né, por esses programas, né, ou for responsável aí por mover esse ambiente, a gente vai continuar aí com, né, rateando, tá? Outro ponto é menor regulação, né? Hoje a gente tem aí processos regulatórios muito complicados, tá? Que quando você vai em outros países é muito mais simples, tá? E por último, reduzir a carga tributária, tá, pessoal? Então, para mim, esses são os 5 pontos que realmente vão fazer para mudar a economia, tá? Ou seja, para tirar a indústria da estagnação, né? Lógico que esses programas vindo do Estado, né, eles são importantes, mas eles têm que ser um complemento, né, e não o principal objeto para tentar, então, fomentar a economia. Tá bom, pessoal? Espero que esteja clara. Qualquer dúvida aí é só me mandar um e-mail, tá? Vocês têm os meus contatos. Até a próxima. Tchau, tchau.